Os Estados Unidos deixam de considerar ilegais os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Vamos a Nova York com a Mariana Jean Giacomo, que explica melhor essa história pra gente ao vivo. Mariana, por que essa decisão é tão polêmica? Olha, Kalina, foi uma decisão polêmica, por quê? Porque essa questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia é uma das questões principais do conflito entre Israel e a Palestina, e os Estados Unidos vinham adotando há muito tempo uma posição bem clara a esse assunto, que é a posição de que os assentamentos, então, seriam considerados ilegais, seriam considerados uma violação das leis internacionais. Então, quando ontem o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou essa mudança, anunciou que não há nada nas leis internacionais que indiquem que esses assentamentos sejam uma violação, foi um grande anúncio, uma grande decisão, uma grande mudança de postura que agradou, é claro, a Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já se pronunciou sobre isso, disse que a mudança de postura dos Estados Unidos corrige um erro histórico e também desagradou aos palestinos. Inclusive, eles já disseram que sim, continuam considerando que os assentamentos da Cisjordânia violam sim as leis internacionais, consideram que toda transferência de civis para terras já ocupadas é ilegal e disseram também que os Estados Unidos não têm o direito de legitimar esses assentamentos. Então, é uma questão polêmica, uma questão que, claro, aproxima ainda mais os Estados Unidos de Israel, nesse momento que é um momento conturbado para a política israelense, depois de eleições inconclusivas, e afasta os Estados Unidos da Palestina. Então, a gente espera para saber quais serão as repercussões do cenário geopolítico dessa decisão. Kalina. Ô Mariana, e algumas mudanças na política do terceiro país seguro, essas alterações podem impedir ou dificultar a entrada de imigrantes no país. O que mudou efetivamente? Rapidamente, Mariana. Tiago, foi uma mudança na regra que é chamada a regra do terceiro país seguro. Os Estados Unidos vêm firmando acordos com diversos países, alguns países como Guatemala, Honduras, El Salvador, para determinar que esses países ajam então como um terceiro país seguro. E o que isso significa? Os imigrantes que vêm aqui em direção aos Estados Unidos e passam por algum desses países antes de chegar aqui, precisam pedir asilo por lá antes de pedir asilo nos Estados Unidos. O que muda? A partir de agora, com essa nova regra, os imigrantes, o governo norte-americano pode enviar esses imigrantes a esses países, o terceiro país seguro, algum desses países que se comporta como o terceiro país seguro, mesmo que os imigrantes não tenham passado por lá na rota em direção aos Estados Unidos. Então, é uma medida que deve enfrentar uma certa resistência. Alguns movimentos de direitos dos imigrantes já dizem aqui que isso torna praticamente impossível para qualquer imigrante pedir asilo e entrar nos Estados Unidos, enquanto, claro, o governo norte-americano sustenta que essa é uma política que está alinhada ali com a política do governo Trump de tentar diminuir o número de imigração ilegal nos Estados Unidos. O Trump já falou diversas vezes que essas regras de asilo, de refúgio aqui nos Estados Unidos acabam levando à imigração ilegal, pessoas que se aproveitam dessas regras para entrar ilegalmente, trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, é uma nova medida, sim, que significa uma grande mudança e deve dificultar a vida de imigrantes que queiram pedir asilo aqui nos Estados Unidos. Thiago. Informações dos Estados Unidos com a nossa correspondente Mariana Jean Giacomo.